Tranquilo. Então, quem vai chegando aqui, eu vou admitindo, de boa. Beleza. Beleza. Pessoal, então, conforme nós mencionávamos aqui, segundo, né, esta súmula 38 do STJ, qualquer que seja a contravenção penal, né, ainda que a vítima seja a União ou uma entidade federal, a competência para julgar será da Justiça Estadual. Professor, muito bem. Então, aí que eu quero fazer vocês compreenderem, tá? Quando for crimes, leia-se Código Penal, né? Esses crimes que, em tese, a vítima é a União ou uma entidade federal, a competência é a Justiça Federal. Mas quando for uma contravenção penal, não me importa a vítima do crime. Se é a União, o ente federal, um particular, não me importa. Sempre a competência vai ser da Justiça Estadual. Eu pensei que se você fosse falar, Givanildo, do helicóptero do Marrone, da dupla sertaneja Bruno e Marrone, tá? O Marrone cometeu uma contravenção penal, viu, Givanildo? Ele dirigiu a aeronave sem habilitação, tá? Ele cometeu, tá? O caso do helicóptero, né, do senador Perrella foi apreendido em Minas Gerais, seria a Justiça Mineira, mas o dono era um senador. Aí, Givanildo, aí já envolve questões de foro privilegiado, Givanildo. Aí é outra situação, tá? Aí eu combino com você lá no foro privilegiado, a gente fala mais a respeito disso, tá? Então fique tranquilo em relação a isso. Pessoal, como é que você sabe o que é contravenção penal? Contravenção penal aqui no slide, ó, você vai localizar neste decreto-lei. Decreto-lei 3.688 de 1941, que é a nossa LCP. O que é LCP? Lei de Contravenções Penais. Então, aí vai a dica valiosa. Qual é a dica, professor? Sempre que a infração penal, que se chama contravenção penal, estiver nesse decreto-lei, a competência vai ser da Justiça Estadual. Né? Mesmo que a vítima seja a União. Eu vou dar um exemplo. Né? Jogo do bicho. É uma loteria não autorizada. E loteria, quem regulamenta no Brasil é a União. Então, nesse caso, em tese, a vítima é a União. Mas como o jogo do bicho, loteria não autorizada, é uma contravenção penal, a competência para julgar vai ser da Justiça Estadual, que é o que diz exatamente a súmula 38 do STJ. Perceberam aí, galera? Perceberam que esta súmula é contrária à lei? Porque a lei diz que deveria ser federal, mas o STJ entendeu por bem, né, que temos que aplicar, né, a Justiça Estadual. Isso, os bingos, mesma coisa, Ivanildo, são todas loterias não autorizadas, tá? Isso aí foi criado, aí depois veio a Constituição Federal em 88 e, para ser mais preciso, deixou para nós a regra do artigo de número 109, inciso 4º. Então, a nossa própria Constituição Federal, né, depois que essa súmula foi criada, ela estabeleceu de que compete à Justiça Federal não julgar contravenções penais, mas sim a Justiça Estadual. Tranquilo, pessoal? Então, assim, a dica, para vocês entenderem, a dica é: envolveu contravenção penal, né, qualquer que seja a vítima, a competência vai ser da Justiça Estadual e não da Justiça Federal. Sempre que envolver contravenção penal, a competência é da Justiça Estadual e não da Justiça Federal. Não tem como errar, basta você localizar, né, essas contravenções que se encontram no Decreto-Lei 3.688 de 41. Lá na aula de Penal 2 do professor Christian, deve retratar com vocês essas contravenções penais. Combinado? Entendida a súmula 38, podemos partir, né, para outra súmula, sim ou não? Por favor, podemos partir aqui no bate-papo, podemos? Sim, ok. Se vocês tiverem dúvidas, tá, pessoal, perguntas, podem colocar aqui no bate-papo, sem problema algum, tá? Que nós vamos aqui, né, examinando. Beleza. Ok? Nossa próxima súmula, o Iago já fique aí à disposição para você colacionar, Iago, súmula 42 do STJ. Súmula 42 do STJ. A prova da OAB, ela adora esta súmula, hein? Ela tem amor, paixão platônica por esta súmula 42
do Superior Tribunal de Justiça, que o Iago vai colacionar para nós. Muito obrigado, Iago. Súmula 42 do STJ. Compete à Justiça Comum Estadual, de novo, hein? De novo a redundância, né, Guilherme? Se é comum, né? Se é estadual, já é comum, é evidente. Mas, enfim, compete à Justiça Estadual processar e julgar as causas cíveis em que a parte sociedade de economia mista e os crimes praticados em seu detrimento, hein? Esta súmula, conforme eu disse, a OAB, ela adora questionar. Para vocês terem uma ideia, o ano passado, isso aqui foi cobrado na prova da OAB. E a OAB, volta e meia, coloca isso na prova. Aí a galera fica meio apreensiva e tal, o que eu faço? Então vamos por partes aqui para vocês compreenderem. Deixa eu dar aqui um conceito bacana desta súmula. Ó. Justiça. Coloquei isso. Justiça estadual é competente para julgar os crimes que tenham por vítima sociedade de economia mista. Justiça estadual é competente para julgar os crimes que tenham por vítima sociedade de economia mista. Bom, muito possivelmente aí eu creio que vocês devem ter estudado em direito administrativo. Eu creio que já devem ter visto isso. Se não viram, vão ver oportunamente com a professora. Puxa, me fugiu o nome dela. Quem me ajuda aí? Professor administrativo. Professora, agora me fugiu o nome. Professora lá administrativo, pessoal. Como que é o nome dela? Isabela. Obrigado, Guilherme. Com a professora Isabela, isso, exato. A Isabela, vocês devem ter estudado ou vão estudar a chamada administração pública direta e indireta. Recordam-se? A administração pública, né, direta ou indireta. E se vocês chegaram, né, a esta constatação, vocês viram que existe uma diferença quando se faz a classificação de administração pública indireta, mencionando em empresas públicas, sociedade, economia mistas, fundações e etc, etc, etc. Recordam-se disso? Se estudaram, devem se lembrar o que estamos aqui comentando. E aí, para nós, qual que é a deixa? A deixa é a seguinte: nós podemos ter sociedades de economia mista federal. Isso pode existir no Brasil, sociedade de economia mista federal. Professor, o que é uma sociedade de economia mista, né, primeiramente para mim entender, antes de eu falar o que é federal, tá? O Guilherme faz uma pergunta, o Givanildo coloca a Sanepar, né, que é estadual, enfim. Então, nesse momento, qual que é a ideia? Sociedade de economia mista nada mais é do que uma sociedade, uma SA, que possui aporte de capital 51% público e 49% privado. Né? O aporte de ações, 51% ele é público, pertence, né, ao Estado, e os outros 49%, né, ações privadas, investidores, etc. E tal. E na sociedade de economia mista federal, o que nós temos? Esse aporte de capital público pertencente à União. Então, nesta sociedade, nós estamos ali tendo uma relação com a União. Aí, qual é a conclusão que nós podemos chegar? Até então, professor, então você falou várias vezes que quando a vítima do crime for a União ou uma entidade que com ela tem relação, como, por exemplo, Sociedade de Economia Mista Federal, a competência vai ser federal. Pois é, isso seria verdadeiro até antes de vocês terem conhecimento da súmula 42 do STJ. Porque, pasmem vocês, mesmo que a sociedade de economia mista ela seja federal, conforme esta súmula 42 do STJ, qualquer crime que ela seja vítima vai ser da competência da Justiça Estadual. Isso daqui, eu insisto, a OAB em penal, ela adora cobrar, as provas adoram questionar isso, hein? E na vida real é muito importante, tá? Ações, né, criminais que envolvam estas sociedades serão direcionadas à Justiça Estadual e não à Justiça Federal. E aí o que talvez muitos de vocês podem estar ali pensando, professor, mas
Quais são os exemplos marcantes disso aqui para nós, pessoal? Nós temos dois exemplos marcantes de sociedade de economia mista, que eu vou colocar para vocês aqui entre parênteses. Ó. Quais são eles? Banco do Brasil, que o Guilherme, né, fez uma pergunta, né, Guilherme? Resposta, né? Resposta à pergunta. Banco do Brasil e Petrobras. São as nossas duas sociedades de economia mista, federais, que, se forem vítimas da infração penal, a competência para julgar será da Justiça Estadual. Vou dar um exemplo bem marcante. Imagine que uma associação criminosa vá até uma agência do Banco do Brasil aí em Paranavaí e estoure os caixas eletrônicos. Esta associação criminosa vai ser julgada na Justiça Estadual da comarca de Paranavaí. Diferentemente, se esta associação criminosa, antiga quadrilha, tá? Se talvez o termo quadrilha for mais acessível para você, quadrilha ou bando, mas abandonamos isso, tá? Tecnicamente, hoje, é associação criminosa. Se essa associação criminosa vai expor a caixa eletrônico da Caixa Econômica Federal. A Caixa Econômica Federal é uma empresa pública federal. E, nesse caso, a competência para julgamento será da Justiça Federal. Foi justamente isso que caiu na prova da OAB. Tinha um probleminha dizendo que existiam duas associações criminosas. Uma que cometeu crime contra o Banco do Brasil e outra que cometeu crime contra a Caixa Econômica Federal. Aí perguntava quem era o juízo competente para julgar. Resposta: contra a Caixa Econômica Federal, Justiça Federal, porque é uma empresa pública federal, não é sociedade de economia mista, ok? E contra o Banco do Brasil, como é sociedade de economia mista, a competência para julgamento seria da Justiça Estadual. Isso aí, pessoal, eu aposto com vocês, vocês podem pesquisar. Quando fizerem provas relacionadas à competência, essa súmula 42 ela vai ser questionada, tá? Deixa eu ver aqui a pergunta do Guilherme. Eu tinha certeza, Guilherme, que você ia perguntar isso. Pergunta do Guilherme. Professor, isso tem alguma relação com o fato da Justiça Estadual de Curitiba, na República de Curitiba, ter julgado os crimes da Lava Jato? Mas espera aí, Guilherme. Quem julgou os crimes da Lava Jato? Qual justiça? Era a justiça que o Moro pertencia. Qual justiça que o Moro pertencia? Quem se lembra? Escreva aí no bate-papo. O Moro pertencia a qual justiça? Guilherme, pertencia aqui, ó, o Hugo colocou agora, federal. O Moro era juiz federal. Professor, mas espera aí, agora deu um nó na minha cabeça. Né? Se o Moro julgou crimes que envolvem a Lava Jato, que era lavagem de dinheiro, né, nos escândalos da Petrobras, e você acabou de afirmar que a Petrobras é sociedade de economia mista, e essa sociedade tem que ser julgada pela estadual, por que o Moro, juiz federal, julgou a parada? Sabe por quê, Guilherme? Eu combino com você, Guilherme, veja aqui no slide, nesse item aqui, ó, de número 2.5. Nesse item 2.5, eu lhe dou a resposta, tá? Aí eu combino com todos vocês que nós veremos essa história de justiça estadual e federal ao mesmo tempo, tá? Nós veremos isso, combinado? Chegaremos lá, na famosa conexão e continência aí. Faça uma enquete aí. Se alguém de vocês conhece alguma pessoa que já estudou comigo, que foi meu aluno, né, ou minha aluna, pergunte o que eles acham de conexão e continência. Aí depois você venha para aula, tá? Aí você vai ver que a matéria bem do capeta. Ô, Giovanildo, isola aí. O sangue de Jesus tem poder. Meu Deus, que isso? Complicado. Essa matéria do item 2.5, ela é uma matéria complexa que nós veremos oportunamente. É, Giovanildo. Pois é. Deixa eu ver aqui o Sonier. Professor, estas súmulas nada mais servem para que os tribunais tirarem o dever deles de julgar estes casos específicos, que é imposto pela lei, ou realmente possui um motivo. Olha, Sonier, a súmula 42 do STJ, ela apenas foi criada, né? Ela apenas foi criada com aquela finalidade de não sobrecarregar a Justiça Federal, tá? Então foi uma questão prática, porque na teoria mesmo deveria ser federal, mas apenas retiraram, porque na época tinha mais Banco do Brasil do que Caixa Econômica Federal. Aí é sobrecarregar a Justiça Federal. Aí compartilharam e mandaram para a Justiça Estadual. Foi mais ou menos isso. Pois não, Ângela? Pois não, Ângela? Você levantou a mão. Ok. Vamos lá, Ângela. Se você levantou a mão.
Ângela, é só aqui no bate-papo, tá? O nosso áudio aqui está mudo nesse momento. Não, professor, não levantou a mão, foi sem querer? Alguém havia levantado a mão, a impressão minha? Foi sem querer, Ângela, foi isso? Beleza? Ok, então? Resolvido? Então tá bom. Então tranquilo. Podemos então seguir, pessoal? Podemos caminhar aí? Beleza? Faz sentido, é isso aí. Pois é. Podemos seguir, galera? Sim ou não, galera, do terceiro ano? Vamos lá, meu povo. Beleza? Então vamos lá. O Iago já se prepara aí. Iago, para você colacionar para nós, Iago, a súmula 73 do STJ. 73 do STJ. Prega fogo, cabaré. Ei, Givanildo, é uma figura, hein? Eu tinha certeza que o Givanildo, nessas horas do Zoom, faria essas coisas. Absoluta certeza. Súmula 73. Obrigado, Iago. Muito bem. Pessoal, a súmula 73 também é uma pegadinha, hein? É uma pegadinha que você ligue o sinal de alerta aí, hein? Tome muito cuidado em relação a ela. O que diz a súmula 73? Se você puder, eu faria a leitura. A utilização de papel moeda grosseiramente falsificado configura em tese o crime de estelionato da competência da Justiça Estadual. Então eu vou sintetizar aqui, ó. Justiça Estadual é competente para julgar o crime de falsificação grosseira de moeda, pois caracteriza crime de estelionato. É isso que diz a súmula 73 para nós, tá? O Dr. Marlon aqui está ajudando vocês a interpretarem, né, melhor os dizeres das súmulas. Por isso, estou aqui fazendo as sínteses. Então, Justiça Estadual é competente para julgar o crime de falsificação grosseira de moeda, pois caracteriza crime de estelionato. Vamos por partes. Vamos por partes. Pessoal, existe o chamado crime de moeda falsa. Existe o crime de moeda falsa, tá? Esse crime de moeda falsa, vocês encontram, escrever aqui, tá? Moeda falsa, vocês encontram lá no Código Penal, no artigo de número 289. Então, o crime de moeda falsa, vocês encontram lá no Código Penal, no artigo 289. O que é isso, professor? Falsificar dinheiro. Se você falsifica dinheiro, né, papel ou, né, papel moeda, dá na mesma, seja nota ou seja moeda, você comete esse crime. E aí a ideia é que esta pessoa, quando comete essa infração penal do artigo 289 do Código Penal, ela vai ser julgada pela Justiça Federal. Quem julga é a Justiça Federal. Por quê, professor? Porque nesse caso a vítima é a União. É a União que é a vítima, porque quando estou falsificando, eu estou, né, naquela oportunidade, enganando a União, que é responsável por emitir dinheiro em território nacional. Então, por isso, esse crime é de competência federal. Mas repare aí o teor da súmula 73 do STJ. Qual que é a ideia? A ideia é que se esta falsificação de moeda for grosseira, eu não tenho mais o crime de moeda falsa. O meu crime agora é de estelionato e a competência agora vai ser da Justiça Estadual. Aí talvez a pergunta de vocês é a seguinte: professor, mas o que é falsificação grosseira? Pessoal, falsificação grosseira é aquela que qualquer pessoa consegue admitir. Ninguém é enganado quando você apresenta a moeda falsa. Eu vou dar um exemplo bem, né, incisivo para você compreender. O cidadão quer lhe passar uma nota de R$3. Ele quer lhe passar uma nota de R$3. Só que nós sabemos que não existe nota de R$3. Então é uma falsificação que qualquer pessoa sabe que aquilo está equivocado. Tanto que é equivocado que nem é falsificação. Por isso não é moeda falsa. Porém, qual que era a vontade do cidadão que quer passar o dinheiro para você? Ele quer te enganar. Ele quer levar você no prejuízo, no erro. E quando ele faz isso,
ele comete estelionato. Como consequência, ele vai ser julgado pela Justiça Estadual. Professor, atualmente isso é fácil acontecer? Não é, pessoal. Esta súmula aqui, ela é, né, já uma súmula bem antiga. Isso aqui, quando nós tínhamos aquelas falsificações, né, que as pessoas não conseguiam muito bem perceber, né? Então, neste caso, na prática hoje, né, para nós termos aí uma falsificação grosseira e se enquadrar nesta súmula, vai ser muito complicado, tá? Porque hoje as falsificações, em razão das tecnologias, elas são muito bem feitas, né? Dificilmente hoje as pessoas conseguem, né, perceber, né, a falsificação de dinheiro de uma forma geral. Mas é claro, pessoas que trabalham, né, com dinheiro, no comércio, que têm, né, uma experiência, né, com papel moeda, até mesmo com papel de nota, você vai ter, né, esse conhecimento. Então é por isso que hoje na prática é mais complicado. Todavia, o que é importante? Se for o crime de falsificação de dinheiro, 289, é a Justiça Federal. Mas se for esta falsificação grosseira, não é moeda falsa, é estelionato e a competência vai ser da Justiça Estadual. Eu vou até colocar aqui para vocês, moeda falsa, né, competência, Justiça Federal, tá? Essa história de moeda falsa, estelionato, lá na aula de Penal 2, que vocês estão vendo os crimes em espécie, vocês verão isso mais, né, aprofundadamente. A nossa ideia apenas aqui é passar para você qual será o juízo competente para julgar. Beleza? Combinado? Podemos seguir? Vamos para uma nova súmula? Vamos, pessoal. Vamos lá, que nós temos que seguir. A nossa nova súmula também aí é muito importante, hein? Iago, se prepare. Súmula 603 do Supremo Tribunal Federal. 603 do STF. Se o Iago puder colecionar para nós, súmula 603 do STF, que eu sintetizo aqui, ó. Isso, obrigado, Iago. O crime de latrocínio não é da competência do tribunal do júri. O crime de latrocínio não é da competência do tribunal do júri. Pessoal, eu desafio vocês também. Qualquer prova que fizerem de competência, esta súmula poderá ser questionada, hein? Bom, só para vocês situarem. Professor, o que é o crime de latrocínio? O crime de latrocínio você encontra lá no Código Penal, no artigo de número 157, parágrafo 3º, inciso 2º, tá? Latrocínio é o Código Penal, artigo 157, parágrafo 3º, inciso 2º. O que na expressão comum vocês conhecem com a linguagem roubo seguido de morte. Mas vão aprender na aula do Christian que também o inverso, morte seguida de roubo, também caracteriza latrocínio. Não importa, né, se a morte ou roubo foi antes ou foi depois. Se o objetivo do agente era, né, conseguir a subtração e, para tanto, matar a pessoa, ele comete o crime de latrocínio. Não me importa se é no início ou no final, ele vai ser enquadrado no latrocínio. E onde eu quero chegar? Este latrocínio, pessoal, ele é um crime doloso, né, evidentemente. E ele é doloso e a pessoa tem dolo de matar e dolo de roubar. E aí você poderia pensar assim, mas então o dolo de matar é como se fosse um homicídio. Verdade. É como se fosse um crime doloso contra a vida. Verdade. Ah, então, professor, a competência vai ser do Tribunal do Júri. Não é. Conforme o Supremo Tribunal Federal, não é do Tribunal do Júri, e sim do juiz singular. O que é o juiz singular? É o da comarca, tá? É o juiz da vara criminal, que não vai ser julgado por 7 pessoas do povo. E aí, Sonir, que você havia colocado ali no bate-papo, né? O porquê disso? O porquê disso, Sonir, é algo que tecnicamente é inexplicável. O latrocínio, na opinião do professor Marlon, nada mais é do que um homicídio para roubar uma pessoa. Na minha opinião, é isso, tá? Só que qual foi a ideia, Sonir? E o Supremo Tribunal Federal criou isso para não sobrecarregar o Tribunal do Júri em comarcas, né, maiores. Imagine São Paulo, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, Curitiba. Imagine isso. Porque nessas comarcas maiores,
a cada 10 latrocínios acontece um homicídio. Então eu teria muito mais tribunal do júri julgando o latrocínio do que propriamente o homicídio. E o Supremo pensou nisso, e aí não tínhamos muitas justificativas, e falou o seguinte: para não sobrecarregar o tribunal do júri, eu vou tirar da competência do júri. Mas é algo aí, né, que nós não devíamos, né, fazer desta forma, mas acabaram tendo, né, essa ideia e aprovaram a súmula 603. Deixa eu ver aqui o Guilherme. Então, se for matar alguém, é melhor roubar alguma coisa junto. Bom, depende, né? A sua pena pode ser de 20 a 30 anos. No homicídio simples, 6 a 20, no qualificado, 12 a 30. Então, aí depende, tá? Mas, em tese, você vai ser julgado por um juiz de direito e não por 7 pessoas do povo. Aquela comoção, né, social não vai ter no latrocínio para julgamento, né? Então, melhor deixar quieto, né? Deixa eu ver o Sonier, e isso muda muito na confecção da pena. A rigidez quanto ao crime, exatamente, acabei de mencionar. Muito bem, Sonier. Deixa eu ver aqui, ok, pessoal? E o aprendiz do Batman, Liga da Justiça, está no limpo. Givanildo do céu, sem comentários. Por aí, faz parte. Ô, Givanildo. Aí você quebra, professor Marco. Pessoal, entendido aí esse critério, o nosso critério de número 3, natureza da infração, ok? Finalizamos ele? Sim. Vamos para o nosso quarto critério. Competência pela distribuição. CPP, artigo de número 69, inciso 4º, combinado com o artigo 75. 69, inciso 4º, combinado com o artigo 75. Se o Iago puder, Iago, colecione para nós o artigo 75 do CPP. Artigo 75. Se você puder colecionar para nós. Muito bem, beleza, beleza. Bom, pessoal, aqui a ideia ela é simples. Qual que é a nossa ideia nesse nosso critério, né, pela distribuição? Imagine, por exemplo, a comarca, né, de Maringá. Obrigado, Iago. Eu pego o exemplo da comarca de Maringá, porque é mais próximo aqui de todos nós, né? Inclusive onde o professor Marlon atua, tem experiência, mas nada que nós não possamos falar em outras comarcas. Poderia ser Londrina. Então, vamos pegar o exemplo da comarca de Londrina. A comarca de Londrina possui 7 varas criminais. Londrina tem 7 varas criminais. Qual que é a ideia que você chega? Professor, então quer dizer que estes 7 juízes são igualmente competentes? Sim. O juiz da primeira criminal pode julgar um latrocínio, o da segunda, o da terceira, até o da sétima. A não ser que a lei, o CODJ, estabeleça uma vara especializada. Mas, por enquanto, não pense nisso, tá? Então, imagine que esses 7 juízes criminais da comarca de Londrina têm a mesma competência. É agora que entra em cena o nosso quarto critério de fixação da competência, a distribuição. Ou seja, que regra é essa? Quando nós tivermos na comarca mais de um juiz igualmente competente, para nós sabermos quem será o competente, deverá ser feito um sorteio eletrônico, né, pelos meios de informática, e uma vez que é realizado este sorteio, o processo vai ser distribuído, vai ser remetido para o juiz competente. Por exemplo, lá em Londrina, dos 7 juízes criminais, foi feito o sorteio eletrônico e caiu para o juiz da terceira criminal. O da terceira criminal será o competente. O próximo crime, um estelionato, foi feito o sorteio e caiu para o da segunda criminal. Será o competente. O próximo crime, né, um crime de receptação, foi feito o sorteio e caiu para o juiz da quinta criminal. Então, isso é distribuição. Quando nós tivermos na comarca, né, mais de um juiz igualmente competente, faremos esta distribuição. Tanto é que aqui o teor do artigo 75, ó, a precedência da distribuição fixará a competência quando na mesma circunscrição judiciária, lê-se comarca, houver mais de um juiz igualmente competente. Nesse caso, se faz, né, essa distribuição e para quem for feito o sorteio, será o juízo competente para julgar. É por isso que agora faz sentido para muitos de vocês. Quando vocês vão ao fórum,
você vê que lá no fórum tem um cartório distribuidor. Para que serve o cartório distribuidor? Para fazer o sorteio e encaminhar ao juízo competente. Combinado? Agora, pessoal, tem um detalhe importante. Qual que é o detalhe, professor? Este parágrafo único do artigo 75. Ó. Este parágrafo único ele é bem interessante. Inclusive, eu quero que você anote aí uma OBS. Qual que é a OBS? Anote, por favor. Nos termos do parágrafo único do artigo 75 do CPP, nos termos do parágrafo único do artigo 75 do CPP, a distribuição de atos anteriores à instauração do processo penal, a distribuição de atos anteriores à instauração do processo penal para um certo juiz, vírgula, tornará este competente para julgar o futuro processo. Tornará este competente para julgar o futuro processo. Muito bem. É isso que diz o parágrafo único do artigo 75. Para vocês entenderem, eu vou dar um exemplo bem pontual. Lembre-se que nós vimos o inquérito, recordam-se que nós estudamos a figura do inquérito policial? Também se lembra que o delegado de polícia, para alguns atos, ele precisava de autorização judicial? Lembra-se disso? Quem me dá um exemplo aí de algum ato que o delegado precisa de autorização judicial? Pode me colocar aí no bate-papo. Obrigado, Sonir. Escuta telefônica, interceptação telefônica. Beleza. Tanto o Jefferson aqui como o Sonir responderam adequadamente. O Guilherme quebra de sigilo bancário. Ok. Então vamos imaginar que o delegado de polícia ele quer uma interceptação telefônica. O que ele faz? Ele pede para o juiz. Agora veja que interessante. Quando for uma comarca que tem mais de uma vara criminal, este pedido do delegado vai no cartório distribuidor. Lá no cartório distribuidor vai ser distribuído para um juiz. Por exemplo, imagine Londrina foi distribuído para o juiz da 6ª Vara Criminal. Este juiz para o qual a interceptação telefônica foi distribuída, ele vai examinar a interceptação telefônica. E a partir de agora, quando vier o futuro processo penal, ele já é o juiz competente. Quando o promotor for apresentar a denúncia, ele vai apresentar a denúncia para este juiz da 6ª Vara Criminal. A precedência de qualquer ato anterior ao processo penal, nós já temos a delimitação da competência. É por isso que nós fazemos a distribuição. Tá? Deixa eu só pedir para vocês anotarem exemplos desses atos anteriores, precedentes. Então, se vocês puderem, anotem os exemplos aí. Desses atos que antecedem o processo penal no futuro. Exemplos. Interceptação telefônica. Então, quais são esses exemplos de atos anteriores à instauração do processo penal? Interceptação telefônica, quebra de sigilo, prisões, interceptação telefônica, quebra de sigilo, prisões, então vamos lá, fiança, liberdade provisória e medidas cautelares. Fiança, liberdade provisória e medidas cautelares. Perceba você que uma mera fiança que o juiz decidiu para não deixar a pessoa presa quando lá do flagrante já vai tornar ele competente. Ok, pessoal? Mas aí, qual é o nosso problema? Recordam-se que nós tivemos a criação do famoso juiz das garantias. Lembra que nós falamos a respeito disso para vocês? Código de Processo Penal
artigo, né, 3º-B. Lembra-se? Professor, que juiz é esse? É aquele juiz que vai decidir os atos antes do processo penal. Então, pessoal, com a criação deste juiz, automaticamente agora a distribuição desses atos iniciais vai ser para o juiz das garantias. Eu não vou mais mandar para o juiz da 6ª criminal, da 2ª criminal. Eu vou mandar agora para o juiz das garantias. Porém, este juiz das garantias, ele atua até antes do processo penal começar. Quando for para o processo penal começar, nós vamos agora refazer a distribuição. É feito um sorteio eletrônico novamente e vai encaminhar para o juiz da 2ª, da 3ª, da 5ª e etc. e tal. Então, num primeiro momento, a distribuição ela é automática para o juiz das garantias. O sorteio é automático para o juiz das garantias. Depois que acabar a atividade dele, quando tiver que começar o processo penal, é feito um novo sorteio e vai para o juiz competente. É por isso que agora, então, este parágrafo único do artigo 75, ele se tornou meio que enfraquecido, tá? Então, justamente por conta disso que estamos afirmando aí que esse parágrafo único tornou meio que enfraquecido. Só lembrando que este juiz das garantias, ele está suspenso. Recordam-se? Ele se encontra suspenso. Conforme decisão do Supremo Tribunal Federal, está suspenso até o dia 24 de julho. Então, é justamente por conta disso que nós estamos com a mesma regra até o momento, tá? O artigo 75, parágrafo único, ele está em aplicabilidade, a não ser que quando vier a decisão do Supremo, nós tenhamos aí efetivamente a aplicação, né, dessa, né, competência pela distribuição. Beleza, galera? Resolvido aí, compreendido? Pessoal, nossa conexão aqui vai cair, né? Falta aí 10 segundos. Eu já peguei aqui os nomes de vocês, fiquem com Deus, nos vemos na semana que vem. Combinado? Valeu, tchau para vocês. Valeu. Valeu.